Tudo pronto? Beleza. Vamos guardar um pouquinho, né, para o pessoal entrar. Dá para guardar um pouquinho para o pessoal entrar, né? Ah, sim, sim. Bom dia, pessoal. Dentro de instantes estaremos iniciando a nossa audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Bom dia a todos. Tá liberado aí? Bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020 do município de Alto Taquari, né, na data de hoje, 28 de setembro de 2020. Nós avisamos a todos os telespectadores nesse momento inicial. Anteriormente nós tínhamos anunciado que seria transmitido também através da página do Facebook da Prefeitura Municipal, mas por algumas vedações da legislação eleitoral não será possível transmitir pela página da Prefeitura e somente será transmitido essa audiência pública pela página da Câmara Municipal, que já de antemão eu agradeço pelo apoio, né, da Câmara Municipal em nos ceder o seu espaço e nos ceder também os seus equipamentos, e até o João Paulo, né, o servidor aqui da Câmara, que está nos auxiliando nesta transmissão ao vivo dessa audiência pública. Também queremos avisar a todos, né, que essa audiência pública está se realizando apenas no formato eletrônico, né, a transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal, por causa da pandemia que nós estamos enfrentando neste momento, né, que nos impede de nos aglomerarmos, né, em espaços públicos, né. Então, para conter o avanço desse vírus, né, essa audiência vai ser feita somente no formato online, em transmissão ao vivo, e que também possibilita a gravação desse vídeo, que vai ficar na página da Câmara, né, do Facebook da Câmara, para que possa ser consultado outras vezes e na página do Facebook.
disponível para toda a população. Então nós vamos iniciar aqui a nossa audiência pública. Meu nome é Bruno Vaz, sou contador da Prefeitura de Alto Taquari e desejo um bom dia a todos. Na primeira slide que eu trago para vocês aqui é sobre a previsão legal da audiência pública, né? Aqui no primeiro quadro nós colocamos aqui sobre a audiência pública, onde é regido no artigo 9º da LRF, que nos traz no seu parágrafo 4º que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiências públicas na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Portanto, estamos cumprindo aqui esse artigo 9º, né, da LRF sobre a audiência pública, onde no mês de setembro nós devemos trazer os dados das metas fiscais realizadas até o segundo quadrimestre do exercício vigente, no caso, o ano de 2020. A segunda legislação que nós trazemos aqui é sobre o prazo de publicação do relatório de gestão fiscal, o RGF, onde, de acordo com o artigo 63 da LRF, é facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar pela divulgação semestralmente do RGF, relatório de gestão fiscal, que é o nosso caso aqui de Alto Taquari, né? Municípios inferior a 50 mil habitantes, optar pela divulgação semestral. Nós optamos pela divulgação semestral, onde já consta publicado no site da Prefeitura e também no Diário Oficial a publicação do RGF semestral do primeiro semestre de 2020 do município de Alto Taquari. No próximo slide nós trazemos aqui a publicação, onde nós realizamos as publicações tanto dos relatórios resumidos de execução orçamentária, que são relatórios bimestrais, também do relatório de gestão fiscal, que são os relatórios semestrais sobre a gestão fiscal do município, e também estas transparências referentes e também as atas, né, das audiências públicas realizadas também são disponibilizadas, tanto no Diário Oficial dos Municípios, né, o Diário da MM, eu coloquei aqui para vocês o link de acesso, também caso quem queira entrar, né, e também a página da Prefeitura, né, onde fica disponível todos esses relatórios que são públicos. Então, e também esta transparência ao final da audiência também estará disponível neste link aqui da Prefeitura, do site da Prefeitura Municipal para acesso público. Também quero já deixar de antemão avisado a todos as pessoas que estão assistindo essa transmissão ao vivo, que qualquer dúvida ou sugestão, né, qualquer questionamento, vocês poderão nos enviar através do e-mail da contabilidade, que está disponível para recepcionar essas dúvidas, que é o e-mail contabilidade@altotaquari.mt.gov.br. Aproveitando aqui o ensejo também, nós também queremos pedir a todos os presentes, a todas as pessoas que estão assistindo ao vivo essa transmissão, para que coloque nos comentários aí do chat do Facebook, abaixo do vídeo, onde você está assistindo, a palavra presente, né, demonstrando que vocês estão assistindo esta audiência para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nós elaboraremos ao final desta audiência uma ata, né? E nós faremos o print da tela dos comentários que vocês fizerem no vídeo, que servirá de base como lista de presença para esta audiência pública, tá? Desde já, muito obrigado a presença de todos aí. No próximo slide, nós trazemos aqui as receitas, né? Aquilo que foi previsto e arrecadado até o segundo quadrimestre de 2020, no município de Alto Taquari, as receitas classificadas pelas suas categorias econômicas.
Nós falaremos aqui das receitas correntes, receitas de capital e deduções para o Fundeb. As receitas correntes no ano de 2020 foi orçado R$ 63.017.828,20, arrecadado até o segundo quadrimestre R$ 43.677.094,63, totalizando 69,31% de arrecadação, ou seja, já foi realizado 69% de arrecadação das receitas correntes do município. Receita de capital foi previsto R$ 1.150.000 na LOA 2020. Arrecadado até o segundo quadrimestre R$ 1.957.000, um total de 170% de realização desta receita de capital, ou seja, foi arrecadado mais do que já foi previsto na LOA no início do ano. E as deduções do Fundeb, R$ 8.735.000 foi o previsto para 2020 e até segundo quadrimestre de 2020 registrou-se R$ 4.958.000, dando um total de 56,77% de execução até o segundo quadrimestre. Totais das receitas do orçamento da LOA 2020, R$ 55.432.000, arrecadado até o segundo quadrimestre, R$ 40.676.037,41, totalizando um percentual de 73,38% de arrecadação no período. Agora nós vamos passar para a parte das despesas, onde eu trago aqui para vocês um quadro demonstrativo das despesas também por suas categorias econômicas e separado também por poder e órgão, né? Nós temos aqui o quadro do Poder Executivo, o quadro do Poder Legislativo também. No Poder Executivo nós temos a Fundação de Saúde e a Prefeitura, e no Poder Legislativo nós temos a Câmara Municipal. Que nós traremos também para vocês nas colunas, a dotação atualizada, ou seja, o orçamento atualizado com as suplementações e reduções, o total que foi empenhado, das despesas empenhadas, o total das despesas liquidadas e o total das despesas pagas no período do segundo quadrimestre de 2020. Então, nós temos aqui, vamos falar por órgão, né? Na FUNSAT, na Fundação, dotação atualizada 3 milhões, empenhado 2.136.000, liquidado 2.126.000 e pago 2.126.000 também. Na Prefeitura Municipal, nós temos a dotação atualizada 58.181.000, empenhado 44.338.000, liquidadas, despesas liquidadas 34.716.000, despesas pagas 33.712.000, totalizando no Poder Executivo, né, dotação atualizada 61.181.000, empenhadas 46.474.000, despesas liquidadas 36.843.000 e total de despesas pagas 35.839.000. No Legislativo, nós temos aqui dotação atualizada 3.499.000, despesas empenhadas 2.088.000 reais, despesas liquidadas 1.933.000, despesas pagas 1.933.000. Ao final do relatório, nós temos aqui o total geral do município, despesas atualizadas 64.680.000 reais, despesas empenhadas 48.563.000 reais, despesas liquidadas 38.776.000 reais e despesas pagas 37.773.000 reais de despesas pagas no período do segundo quadrimestre. Esse foi o quadro das despesas, né? Das despesas orçamentárias no segundo quadrimestre de 2020.
Continuando aqui, pessoal, agora nós temos um comparativo aqui da receita com as despesas, né? Nós falamos aqui nos slides anteriores que a receita arrecadada foi R$ 40.676.037,41. E agora nós vamos fazer um comparativo com as despesas, né? Despesas empenhadas, despesas liquidadas e despesas pagas. Aqui nesse quadro nós estamos trazendo os dados consolidados, ou seja, nós estamos trazendo as informações da Prefeitura, Fundação e Câmara Municipal juntos, né, num orçamento só. Nós podemos ver aqui que a despesa empenhada, né, que nós falamos no slide anterior, foi R$ 48.563.000, dando uma diferença entre a despesa empenhada com a receita arrecadada, uma diferença menor de R$ 7.887.000, o que quer dizer que tem empenhado mais despesa do que receita arrecadada até o momento, né? O que é justificado pelo esse parágrafo embaixo aqui do slide, onde fala: destaca-se que no início do ano são realizados inúmeros empenhos estimativos, bem como contratos com vigência anual que justificam o valor empenhado. Então, no início do ano e ao decorrer também do ano, os contratos são empenhados na sua totalidade e a sua execução é feita mensalmente. Então, nós temos aqui contratos que foram empenhados no início do ano e que sua execução ainda vai acontecer nos próximos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o que justifica esse valor empenhado a maior do que a receita arrecadada, até porque também nós temos ainda receitas a arrecadar nesses próximos 4 meses do ano ainda. Então, consideramos aqui uma situação normal, essa diferença da despesa empenhada, esse déficit da despesa empenhada em relação à receita, visto que ainda temos 4 meses de execução e que esses contratos são empenhados na sua totalidade no início do ano. Nós podemos observar a situação positiva também nas despesas liquidadas, onde foi liquidado R$ 38.776.000, em relação à receita arrecadada, uma diferença de R$ 1.899.000, ou seja, aqui já está uma diferença positiva, uma diferença superavitária, né? Ou seja, nós liquidamos despesa, o valor da despesa liquidada menor do que a receita arrecadada, uma situação positiva para o município. A mesma coisa acontece com as despesas pagas, onde nós tivemos R$ 37.773.000 de despesas pagas, uma diferença de R$ 2.903.000 com a receita arrecadada, uma diferença positiva, ou seja, uma diferença superavitária. No próximo quadro aqui nós trataremos agora dos repasses, né, dos repasses que são feitos aos outros órgãos do município, no caso da Câmara Municipal e da Fundação. Até o segundo quadrimestre de 2020 foi repassado para a Câmara Municipal o valor de R$ 2.332.651,04. Já para a Fundação Municipal de Saúde, R$ 1.970.709,75, totalizando R$ 4.303.360,79 de repasses. No próximo quadro nós trazemos também os convênios, né, que foram realizados até o segundo quadrimestre e aquilo que já foi repassado para as entidades conveniadas ao município. Destacamos aqui a Associação Pestalozzi de Alto Taquari, repasse até segundo quadrimestre, R$ 52.500, a Associação dos Acadêmicos Universitários, R$ 31.200, o Consórcio Regional de Saúde, R$ 95.000, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, R$ 38.500 e a Associação Comercial e Empresarial, R$ 16.000. Total dos convênios, R$ 233.000. Neste próximo quadro, né, nesse próximo slide, nós trazemos a situação financeira do município, ou seja, os saldos das contas bancárias em 31/8 de 2020, das contas da Prefeitura Municipal. Dentre elas, nós temos as contas movimento, que fechou com um saldo de R$ 4.300.000,
Contas do FETAB, R$ 1.072.000. Fundo de iluminação pública, R$ 12.000. Contas da saúde, fechou com R$ 2.556.000. Contas da educação, R$ 740.000. Contas da assistência social, R$ 4.846. Demais contas de convênio, R$ 1.786.000. E as contas do Fundo de Assistência Social, R$ 319.000. Totalizando o caixa da Prefeitura, né, as contas bancárias da Prefeitura, finalizaram com um saldo bancário de R$ 10.856.000 no segundo quadrimestre de 2020. No próximo quadro, nós trazemos aqui a situação dos restos a pagar, né? Restos a pagar são despesas do exercício anterior, do exercício de 2019, que ficaram para serem pagas em 2020. Então trazemos aqui esse quadro para mostrar para vocês como está a situação dessas despesas, desses restos a pagar até o segundo quadrimestre de 2020. Então, nesses restos a pagar foram inscritos no início do ano R$ 2.948.000 de restos a pagar. Durante o exercício de 2020, R$ 41.716 foi cancelado, né? Ou seja, não foi concretizada essa despesa, então foi cancelado esse resto a pagar. Pagos em 2020, R$ 2.345.348,90 e resta em aberto o valor de R$ 561.040,31, que ainda vão ser pagos durante esses próximos 4 meses que ainda tem de 2020. No próximo quadro, nós trazemos a dívida consolidada do município. O município possui um parcelamento de dívida com o INSS e que foi no início do ano, né, essa dívida estava no valor de R$ 4.047.000, esse parcelamento, e até o segundo quadrimestre de 2020 foi pago R$ 410.147,15 dessa dívida, desse parcelamento do INSS. Agora nós passaremos a falar sobre os índices constitucionais, né, da educação, saúde, Fundeb e gastos com pessoal. Mas primeiramente nesse quadro aqui, receita base para despesas com educação e despesas com saúde, né, MDE, educação, e a SPS, saúde, nós traremos aqui as receitas que compõem a base de cálculo desse cálculo do índice de educação e saúde. Então nós colocamos aqui as receitas de impostos, receitas próprias, né, do município, ou seja, receitas que o próprio município arrecada, que são imposto de renda, IPTU, ITBI e ISS, que até o segundo quadrimestre de 2020 totalizaram um valor de R$ 5.162.000. Demais receitas correntes totalizaram R$ 132.000. As transferências constitucionais federais, que são o FPM, o ITR e o ICMS de desoneração, totalizaram um valor de R$ 6.242.000 nesse período. E as transferências constitucionais estaduais, ICMS e IPVA, totalizaram R$ 19.423.825,50. O total geral dessas receitas, né, tanto em receitas próprias quanto as transferências constitucionais federais e estaduais, totalizou uma receita base para esse cálculo de R$ 30.582.344,24. A partir de então, estabelecendo aqui quais são as receitas base para esse cálculo dos índices de educação e saúde, passaremos agora às despesas, né? Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, as despesas com educação. Primeiro, nesse quadro, traremos aqui as previsões legais acerca dos índices, né?
No artigo 212 da Constituição Federal, os municípios, né, deverão 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, os municípios devem executar nas suas despesas, no mínimo, 25% daquela receita base que nós calculamos anteriormente, com despesas com o ensino, com despesas com a educação. Já no Fundeb, na sua Lei 11.494, no artigo 22, pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos, né, do Fundeb, serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Ou seja, o outro índice que temos que observar aqui na relação do gasto com educação é o do Fundeb, ou seja, o município deve aplicar no mínimo 60% dos recursos do Fundeb com profissionais do magistério, ou seja, com professores da rede de ensino. Partindo daí, vamos apresentar agora essas despesas. O primeiro delas é a despesa da educação, aplicação em educação. Anteriormente, nós apuramos aqui as receitas, né? 30.582.000. A despesa em educação no período 3.532.000, mais as despesas do Fundeb 4.958.000, menos deduções de despesa que não entram no cômputo, 63.000. Total aplicado em educação no período R$ 8.427.566,23. Fazendo a conta aqui, nós chegaremos num percentual aplicado em educação no período de 27,56%. Situação, portanto, favorável, né? Visto que o mínimo exigido a ser executado na educação pelo município é 25% e nós atingimos nesse período 27,56%. Passando para o próximo slide, nós traremos aqui as despesas do Fundeb, né? Receitas e despesas do Fundeb e também o seu índice aplicado nesse período. A receita total do Fundeb apurada nesse período foi R$ 4.432.000. Já as despesas totais com o Fundeb foi de R$ 5.002.268,38, chegando num percentual aplicado no período de 63,99%, ou seja, também uma situação favorável, visto que o mínimo que deve ser aplicado é 60% e nós aplicamos 60%, e o município aplicou 63,99% dos recursos do Fundeb, com o pagamento de professores e profissionais do magistério. O próximo quadro é despesas com ações e serviços públicos de saúde, ou seja, despesas com saúde. Traremos aqui o embasamento legal, né? No artigo 77, no caso dos municípios, 15% do produto da arrecadação dos impostos, ou seja, no mínimo o município deve aplicar, né, com despesas de saúde no município, né, das suas receitas próprias e também das suas transferências constitucionais federais e estaduais, no qual nós falamos nos slides anteriores. Portanto, trazemos aqui na aplicação da saúde também aqui as receitas de impostos, que é a mesma que nós calculamos aos slides anteriores, 30.582.000. As despesas em saúde registradas na prefeitura totalizaram no período 4.268.000 e as despesas em saúde com a FUNSAT, que contam para o cômputo deste cálculo, 1.970.000, totalizando despesas aplicadas em saúde, R$ 6.239.472,19. Fazendo a conta aqui, chegamos a um percentual aplicado em saúde de 20,40%. Ou seja, também uma situação positiva para o município, visto que o mínimo constitucional é de 15% e o município aplicou 20,4%. O próximo quadro que trazemos aqui é sobre as despesas de pessoal e limites da Lei
de responsabilidade fiscal, os gastos de pessoal. O embasamento legal aqui, né? O artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que para os fins do disposto no caput do artigo 169 da Constituição, o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração. Aí eu coloquei aqui embaixo para vocês os limites, né, do Executivo, limite 54%, limite do Legislativo 6% e o limite total do município 60%. No próximo quadro nós trazemos aqui o índice de gasto pessoal do Legislativo, né? Primeiro aqui no quadro nós trazemos aqui, nesse segundo quadro nós trazemos a receita corrente líquida apurada no período, foi de R$ 60.718.000. Aqui, neste cálculo da receita corrente líquida, segundo cálculos segundo o regramento da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, nós devemos pegar, e também da LRF, nós devemos pegar o mês de referência mais 11 anteriores. Por isso que nós pegamos aqui dados, tanto da despesa quanto da receita, dados de setembro de 2019 até agosto de 2020, né? Que totalizam uma receita corrente de R$ 60.718.000. As despesas com pessoal neste mesmo período no Legislativo totalizou R$ 1.385.000, dando um percentual de 2,28%. Situação favorável, visto que o limite de gasto com pessoal do Legislativo é de 6%, né? Então, uma situação favorável também. No próximo quadro, nós traremos a situação do gasto de pessoal no Executivo, né? No Executivo, nós já falamos anteriormente que conta as despesas da FUNSAT, que é a Fundação de Saúde, mais a Prefeitura, que são órgãos que estão dentro do Poder Executivo Municipal. A receita corrente líquida é a mesma, né? Visto que é o mesmo período, R$ 60.718.000 no período, e o gasto com pessoal no Executivo somou R$ 30.499.057,02, totalizando um percentual de gasto com pessoal no período de 50,23%. No próximo slide, nós trazemos aqui uma situação também com o gasto de pessoal do Executivo, incluindo despesas com pessoal, despesas com terceirizados, ou seja, despesa com empresas que trabalham na área da saúde no município, ou seja, despesas com médicos que são contratados, que são terceirizados, tanto na prefeitura quanto na Fundação de Saúde, né? Que aumenta um pouco o gasto de pessoal. Utilizando esta regra de cálculo, os gastos de pessoal passam a ser R$ 33.160.000 neste período, né? Período de setembro de 2019 a agosto de 2020. A receita corrente líquida é a mesma, né? R$ 60.718.000, que nos dá um percentual de gasto com pessoal de 54,61%. Este cálculo foi feito desta forma, pois há um entendimento no Tribunal de Contas de incluir estes gastos de terceirizados como gastos de pessoal. Porém, existe uma divergência entre os órgãos de controle e os jurisdicionados sobre a colocação destas despesas no cômputo do cálculo com gasto de pessoal ou não. Então, ainda não há uma situação concreta acerca disso, mas nós trouxemos esse cálculo aqui da mesma forma. Então, mostra que colocando esses gastos de terceirizados junto com o gasto de pessoal, ultrapassamos 0,61% do limite trazido pela LRF. Essa situação, acredito que se normaliza,
durante esses próximos 4 meses, visto que as receitas vindouras, as receitas que vêm do segundo semestre de 2000, geralmente as receitas do segundo semestre são maiores do que as receitas do primeiro semestre. Então, acontecerá que a receita corrente líquida aumentará e esse percentual provavelmente diminuirá com o tempo. Mas, da mesma forma, a Controladoria Geral do município está de olho nessa situação e já fará algumas sugestões à administração para que se atente a esse percentual e também que possa verificar a questão dos gastos e a readequação desses gastos aos limites impostos pela LRF, que com certeza até o final do ano se entrará de acordo com os limites que a própria LRF traz para nós. O próximo gasto de pessoal, eu trago aqui para vocês esse quadro, que é sobre já trazendo um quadro consolidado, ou seja, trazendo as despesas e as receitas, as despesas com pessoal e a receita corrente líquida consolidada, ou seja, de todos os órgãos, Câmara, Fundação e Prefeitura juntos. Totalizou os gastos com pessoal, 34.546.000, a receita corrente líquida é a mesma, 60.718.000, dando um percentual de gasto pessoal no período de 56,9%, ou seja, também uma situação positiva, uma situação favorável, visto que o percentual máximo do município é 60%. Bom, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês hoje, nessa audiência pública. Como eu falei antes para vocês, dúvidas ou sugestões podem ser enviadas através deste e-mail aqui, contabilidade@altotaquari.mt.gov.br, e agradeço aqui a toda a equipe que nos ajudou a elaborar essas transparências e esses cálculos, né? Também agradeço também ao apoio da nossa assessoria contábil, né? Que também nos ajudou aqui a fazer esses cálculos, a controladoria interna e também a Câmara Municipal, que nos ajudou aqui nos cedendo espaço e também nos cedendo os seus equipamentos, né, de informática para fazer essa transmissão, no qual não teríamos conseguido fazer essa transmissão, e também o apoio do João Paulo aqui, que está aqui nos dando todo o suporte técnico aqui nessa transmissão. Agradeço também a todos vocês que estiveram presentes ao vivo aqui nessa audiência pública. Se você ainda não escreveu no comentário aí, presente, né, para nós registrarmos a sua presença ao vivo aqui na audiência, ainda dá tempo, pode colocar aí o seu comentário, e esse comentário servirá de base para a lista de presença, né, que comporá a ata elaborada referente a essa audiência pública de prestação de contas. Bom, do meu mais obrigado a todos que participaram e se cuidem e até uma próxima. Muito obrigado e tchau.